Por causa da contenda entre seus amigos, Jó encontrou e lhes deu motivos para que, segundo a justiça deles, Deus matasse Jó ali mesmo, enquanto falava com eles. Palavras fortes e graves de um homem aflito. Depois de Jó ter amaldiçoado tudo em volta de si, o suficiente para Deus matá-lo, caso os sofrimentos fossem por causa de algum pecado, Jó mudou a argumentação e chegou a falar numa linguagem bem simples para que eles compreendessem que era impossível um homem sozinho e separado de Deus suportar todo aquele sofrimento sem murmurar, sem blasfemar e voltar-se contra Deus. Está em mim a minha força? Perguntou Jó. Não entenderam que todas as razões de vida de Jó se tinham ido e que somente Deus não lhe permitia morrer. Não viam um milagre, nem um impossível, a um palmo de seus olhos. Jó 3, 12 a 14. Perseguição sem causa. A vida de Jó era também um anúncio de Cristo Jesus, Senhor nosso. A causa humana era provar mais uma vez que nem só de pão vive o homem, e que Jó não somente estava bem por causa da abundância de seus bens. Aos cálculos malignos, seria os bens presentes ou ausentes de Jó que lhe promovia e sustentava o ser reto, sincero, temente a Deus e desviando-se do mal. O que ainda hoje o homem carnal presume que a razão de não blasfemar contra Deus é estar cercado de bens seculares e propriedades terrenas. Mas o anunciar e mostrar os extremos do sacrifício que Jesus Cristo iria sofrer no Calvário, e não sendo compreendido pelos seus amigos, importava que Deus nos presenteasse esta história, testemunho e placas indicativas do caminho dos céus para a salvação de todo aquele que crê. Provérbios 38. Um homem na brecha. Lembrar da torre de Siloé. É que naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas 13, 1 a 5. É extremamente habitual, não inevitável, o ser humano sempre procurar um culpado e identificar rapidamente um menor que si. Nas contendas, os elementos envolvidos nela sempre se acobertam em alguns versículos precipitados, torcidos e mal interpretados, e se esquecem do cuidado e repreensões de Deus e a exortação benéfica que ficam presentes e expostas nos versículos da Bíblia, como lembramos.
Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. E se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará a luz, e eu verei a sua justiça. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Salmos 91, 8, Provérbios 24, 17 e 18, Miqueias 7, 8 e 9. Deus não deseja a morte do ímpio. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová. Não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga, ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Quanto ao matar, o faz por morte preciosa aos seus olhos, ou por ceder ao homem a colheita do que plantou. Sim, a verdade desfalece, e quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. E o Senhor ouviu, e pareceu mal aos seus olhos que não houvesse justiça, e viu que ninguém havia, e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que tivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas ninguém achei. Isaías 59, 15 e 16, Ezequiel 18, 23, Ezequiel 22, 29 e 30. O atalaia de Israel. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue o demandarei da tua mão. Mas, quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. É uma verdade severa que poucos tomam conhecimento, por isso chamam Deus para si e não para os outros. Jesus Cristo, ainda em pleno ministério entre os homens, nos recomendou a orar por isto mesmo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande,
mas são poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara, que mande obreiros para a sua seara. Mateus 9, 36 a 38, Lucas 10, 1 e 2. Deus jamais diminuiria os obreiros para poupar aos seus cristos. Quando Deus protege os seus e faz separação, é de forma lúcida, ótica e explícita como se lê. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Êxodo 10, 22 e 23. A diferença que se faz hoje, o que se deveria observar, não é mais segundo a carne. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um saiba como possuir o seu vaso. Cada um se ache fiel, porque Deus não tem acepção de pessoas e o campo é o mundo. O Evangelho é para ser pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes, os gentios. Diferença: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, como está escrito. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Gênesis 6, 3, Mateus 13, 38, João 3, 6 a 8, João 4, 23 e 24, Romanos 2, 11, Romanos 14, 12, segundo aos Coríntios 4, 16 a 18, 1 Tessalonicenses 4, 4.